Ora, o terceiro tema é perturbações espirituais. Engraçado, sou eu que vou apresentar e esqueci-me do tema. É perturbações espirituais e terapeuta espírita. É da Escola de Beneficência e Caridade Espírita e o apresentador sou eu mesmo. Então, o meu trabalho ele está inspirado no livro de Ivaldo Pereira Franco e Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações Espirituais. E eu tirei alguns excertos da introdução do livro, porque os livros devem ser começados pelas introduções e o primeiro capítulo. E daí depois fiz as minhas reflexões. Mas fui também buscar um trabalho que Raul Teixeira desenvolveu, está no YouTube, no final aparece o link, se quiserem depois consultar, onde também vai buscar a perturbação espiritual na família. E então eu juntei, compilei os dois processos para podermos abordar as questões dos dois lados. Então diz-nos assim na introdução do livro Perturbações Espirituais: vivemos num universo constituído de energia que se expressa em ondas, vibrações, mentes e ideias, condensando-se em matéria e voltando ao estado inicial incessantemente. Aquilo que se nos apresenta como uma desordem obedece a princípios fundamentais geradores de futura harmonia. Sendo os nossos pensamentos emanações de ondas eletromagnéticas perfeitamente comprovado pela psicologia formal na década de 50 e 60, os podemos considerar como parte integrante dessa energia que se expressa em ondas, vibrações e ideias. Então nós podemos tirar daqui já uma conclusão de que o pensamento é algo de extraordinário, é algo de fenomenal, de tal forma que é considerado o pensamento a força mais poderosa do universo. O pensamento é aquilo que nem o magnetismo, nem a gravidade consegue ter a intensidade e a força e o poder que tem a força do pensamento. De tal forma que seria muito bom nós recordarmos esta passagem que está na Gênese Bíblica, no primeiro capítulo, no item 3, quando Deus pensou e disse: faça-se luz. Ou seja, o pensamento é a matéria-prima de tudo o que existe no universo. E por aí começou Deus. Pensou, viu que era necessário e, pela sua vontade, criou tudo aquilo que nos rodeia no universo. Então, se o pensamento tem essa força, logicamente admitiremos que todos nós, seres humanos, temos a nossa capacidade de influenciar aquela pessoa e de nos influenciar a nós mesmos. Do mesmo modo, as pessoas têm o poder de nos influenciar. Somos influenciados de múltiplas formas e por vários setores da sociedade, e aqui essa influência tem a sua preponderância em função daquilo que são as nossas inclinações e tendências. Uma palavra que uma pessoa nos diga, uma mensagem que uma pessoa nos passe, faz com que nós passemos a devotar-lhe uma atenção e a submeter-lhe ao império do seu pensamento, e em muitos casos, algumas dessas pessoas nem sabem que existimos. E nós deixamos-nos render aos seus pensamentos. Constata-se, desse modo, que a inter-relação entre os chamados vivos e os mortos é muito maior e vigorosa do que se pensa. Graças à lei de afinidade, há uma poderosa atração entre os semelhantes, vibratórios, especialmente no que diz respeito ao campo moral e intelectual. Conforme as aspirações íntimas e comportamentos pessoais, cada ser respira a psicosfera que emite e transita no campo vibratório que constrói. De que forma é que essa relação se pode dar? O que se passa é que também os desencarnados, os seres espirituais também emitem os seus pensamentos. Eles também pensam
Eles também carregam a sua mente e é graças a isto que se estabelecem estes vínculos entre nós e eles e entre eles e nós. Ou seja, de acordo com as coisas que nós falamos, de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com as coisas que nós gostamos da vida, nós entramos em sintonia com essas criaturas. Porque o pensamento é gerado dos dois lados da vida. Todos nós pensamos, tendo corpo físico ou não tendo corpo físico, o pensamento é inerente a todos nós, criaturas pensantes. Ora, através do nosso psiquismo, nós nos ajustamos uns aos outros e nos tornamos simpáticos entre nós. E então, em função daquilo que são os nossos gostos, as nossas tendências, os nossos comportamentos, nós atraímos psiquicamente criaturas da mesma índole de pensamento e de ação. De tal forma que assim nós nos podemos ajustar e dizermos para nós mesmos que aquilo que está junto a nós é aquilo que nós somos e aquilo que nós pensamos. Dominados pela vaidade, deixamos-nos dominar por entidades intelectualizadas e de baixo nível moral, que nos mistificam, assacando acusações indébitas contra tudo e contra todos que se lhes não compartem as ideias esdrúxulas e extravagantes. Todos nós conhecemos a questão 459 do Livro dos Espíritos. Se calhar pelo número não vamos lá, mas pela pergunta: os espíritos influenciam a nossa vida? E a resposta: muito. Toda a gente sabe isto de cá, não é? Muito mais do que vós possais imaginar. De tal sorte que são eles que vos dirigem. E aqui, queridos amigos, é importante nós percebermos isto. Que nos dirigem não porque nós sejamos marionetes, nada disso. Porque uma marionete não tem vontade. Uma marionete, ela é guiada, mas sem vontade. Nós é que movimentamos. Mas nós temos vontade própria. Nós somos conduzidos, como nos diz a resposta, de tal sorte são eles que nos guiam, é porque nós gostamos da ideia que nos é sugerida. Para o bem ou para o mal. Uma coisa nós não podemos duvidar, queridos companheiros, é que eles nos influenciam mesmo. Então, se nós temos junto a nós espíritos bondosos, espíritos caridosos, espíritos benevolentes, altruístas, a nossa vida é uma vida de paz, harmonia, bem-estar, mesmo na dificuldade. Mesmo na dificuldade. Mas se, pelo contrário, junto a nós estão espíritos invejosos, maledicentes, espíritos vingativos, exatamente iguais àqueles que estão na Terra encarnados. Porque também há cá. Ou melhor, também não. Estamos cá todos. Ora, então, essa influência nos leva a termos dificuldades na vida. Ansiedades, irritabilidade, anseios, incapacidade de nós podermos gerir a nossa vida, aquilo que os sobressaltos que a nossa vida nos possa trazer. Nós, estando sob esta influência, nós não temos capacidade emocional de podermos nos ajustar perante esses confrontos que a vida nos traga. Porquê? Porque nós estamos perturbados por nós mesmos, potencializados pelas entidades que nós atraímos pelo nosso psiquismo, porque respiramos no mesmo oceano psíquico. E então gostamos das mesmas ideias, gostamos das mesmas frustrações, ou então somos criaturas mais felizes, mais corajosos, mais determinados a enfrentarmos as coisas. Depende sempre de nós e não de terceiros. Os terceiros são só para nos influenciar para aquilo que nós queremos ser influenciados. Se nós, pelos nossos atos, pensamentos, pelo nosso tipo de vida, nos tornamos simpáticos a espíritos nobres, a criaturas nobres do mundo invisível, melhor para nós. Mas, se nos tornamos simpáticos a espíritos negativos, viciosos, atormentadores, não tenhamos dúvidas que a nossa vida será amarga. Uma vez que nos permitamos que esses espíritos perturbem a nossa vida, estaremos em suas mãos porque somos nós que lhes abrimos as portas.
Afinal de contas, esse processo de sintonia e de simpatia não ocorre em função da crença, seja ela espírita, católica, muçulmana ou outra. Não ocorre em função de acreditarmos ou não em Deus. Esse ultraje, ora sutil, noutros momentos agressivo e direto, tem desanimado indivíduos frágeis que se fascinam com a beleza da doutrina espírita e se decepcionam com a conduta de alguns daqueles que se apresentam como seus seguidores. Ora, meus amigos, vamos parar aqui um bocadinho para refletir sobre isto que é muito importante. Que ninguém pense que por uma pessoa ser religioso está imune ou está isento da perturbação espiritual. Religioso é um rótulo. Pode ser religioso e não ter religiosidade nenhuma. E a história está farta dessas situações. Lembremos-nos de Caifás. Aquele que armou a cilada a Jesus era um religioso da época. Lembremos-nos dos cardeais da autodenominada... esqueci agora o nome. A Santa Inquisição. Lembremos-nos dessas criaturas, todos religiosos. Lembremos-nos daqueles dos islâmicos extremistas, não é? Que estão sempre em oração, em tudo quase não se ensaiam nada para se autodestruírem ou para destruírem pessoas. E então vamos agora aqui buscar nós espíritas. Nós também não estamos isentos a isso. E eu quero passar uma mensagem que me passaram para mim quando eu entrei na doutrina espírita. José Augusto, não entres na doutrina espírita seguindo os homens. Segue a doutrina. Porque se tu queres seguir os homens, tu vais-te decepcionar. E é uma verdade, meus amigos. É uma verdade. Porque nós muitas das vezes, quando entramos na doutrina, e nós até nos fascinamos porque realmente ela vai ao encontro daquilo que são as nossas ansiedades. Dá-nos respostas a muitas perguntas que nós fazíamos e não tínhamos resposta. E depois vemos alguma pessoa, uma referência na casa que nós frequentamos, aquela referência. E depois vemos comportamentos, assim, mas afinal, o que é que se passa aqui? Então, queridos amigos, conforme nos diz na introdução do livro Perturbações Espirituais, e eu aconselho, porque nós estamos num evento de trabalhadores espíritas, leiam o livro Perturbações Espirituais, vejam os dramas em vários centros espíritas, vejam os dramas que lá se passam dos dirigentes, e de que forma é que o espírito de luz na colónia onde estava Manuel Filomeno de Miranda, disse: ide lá ajudar aquela gente que aquilo está tudo perdido. Porque a perturbação instala-se em cada... E nenhuma casa daqui que está presente, que está aqui representada, nenhuma casa está imune de não poder ser atacada por essas influenciações. Mas nós temos que estar vigilantes e em oração. E nós temos a capacidade de, quando vimos um companheiro ou uma companheira da casa espírita que entra num processo depressivo e entra num processo de perturbação, nós sejamos os primeiros a dar-lhe as mãos para o ajudar. Não com crítica, mas com um sentimento de fraternidade, de amor e de respeito por aquelas criaturas. Porque elas precisam, porque afinal, se nós não damos esta atenção, eu começo a duvidar quem é que está obsidiado. Quem é que está perturbado? Se é o perturbado ou se somos nós que não lhes damos ajuda. E isto é extremamente importante, meus amigos. Eu paro aqui uns minutos mais, precisamente para fazermos esta reflexão, porque nós somos trabalhadores das casas espíritas. Não somos só frequentadores. E então isto é muito importante, porque é verdade, que é o que nos fala, que nos relata o livro em questão. É aqui que as entidades das trevas atacam com mais ferozmente. Porque nós somos a terceira revelação. Nós somos o Consolador prometido. E eles vêm e eles estão-se a sentir ameaçados. Mas se nós não tivermos estrutura espiritual e emocional para levarmos em frente aquilo que é o nosso propósito, levar para a frente aquilo que é a proposta da doutrina espírita, nós passamos a fazer mais mal do que bem. Refletamos sobre isto, queridos amigos. Mas vamos continuar.
De todo lado apresenta-se sofrimento e multifaces, cada hora alcançando uns e outros, sem qualquer exceção, porque o momento é de seleção de valores, no qual aqueles que estiverem com Jesus definir-se-ão pela permanência na batalha, enquanto outros optarão pelos prazeres que se comprazem. Perante esta realidade, nós devemos nos questionar, mas todos nós temos um anjo da guarda. Porquê que o nosso anjo da guarda, os nossos amigos protetores, não nos ajudam para tentar fugir, para que nós não caiamos nestas situações? E nós podemos aqui fazer um paralelo, queridos amigos, sem ferir suscetibilidades. Pelo amor de Deus, não é este propósito, mas nós podemos fazer um paralelo entre as circunstâncias da vida com aquilo que é a realidade espiritual. Uma família que tem no seu seio uma criatura que a determinado momento enveredou pelo caminho do crime, do vício, da prostituição, seja qual for. Porquê é que os pais não conseguem impedir que aquele filho ou filha, seja o que for, o elemento da família, não conseguem impedir que ele não siga esse caminho? Poder-me dizer assim, foi uma educação negligente, foi falta de atenção. Em alguns casos poderá ser, mas há muitos casos que não é. Há muitos casos onde os pais estão atentos, estão sempre presentes, procuram dar o melhor que tenham, a melhor educação. No entanto, o filho ou a filha ou o elemento da família não consegue. Porquê? Porque estamos os dois no mesmo plano, tem formas de coagir o filho ou aquele elemento por um castigo, e não vamos aqui discutir os castigos. Não é isso que está em pauta. Mas pode coagi-lo a fazer, ou tirando-lhe isto, ou tirando-lhe aquilo, ou não deixando de sair. Tem muitas formas de o poder coagir a não entrar nesse caminho. E não conseguem. Não conseguem. Porque um pai não pode viver a vida de um filho. Ponto. Os nossos filhos são individualidades que Deus nos emprestou. Estou a falar nos filhos, que podia ser outro elemento qualquer. Mas são individualidades que estão na nossa família e têm a sua personalidade. E quando as tendências estão fortemente vincadas nessa situação, e ele até entrou numa família estruturada para poder redimir-se dos erros do passado, mas ainda não conseguiu. Não há volta a dar. Porque é a sua própria tendência. Então, se nós, pais, não conseguimos evitar isso, como é que pode o nosso anjo da guarda evitar? Ele não pode viver por nós. Nós é que escolhemos aquele caminho. Ele farta-se de nos inspirar para o bem. Ele faz toda a ginástica possível e imaginária para nos poder alertar para os perigos que nós estamos a meter-nos. Mas não pode fazer mais do que isso. As nossas tendências é que vão definir aquilo que nós queremos, aquilo que nós somos. Os nossos anjos guardiões nos inspiram para o bem, nos propõem coisas para o bem, mas eles não podem viver a nossa experiência, eles não podem viver no nosso lugar. A hora exige atenção e cuidado ante o número expressivo de lobos disfarçados de ovelhas, com vozes mansas e venenos nas palavras que aparentam humildade forçada e são possuidores de ira incontrolável. É muito comum aqui na Terra nós atribuirmos as responsabilidades a outras pessoas de determinadas ações que são da nossa inteira responsabilidade. Vemos homens, pais de família, que trilharam rotas índias incertas, negativas, que aderiram ao alcoolismo, e é comum que esposas, que familiares, digam que foi por causa dos maus amigos, dos maus colegas, das más companhias. Mas é sempre válido perguntarmos, porquê é que resolveram seguir os maus exemplos dos colegas? Queridos amigos, isto merece-nos outra reflexão. Quando nós dizemos, foram as más companhias, em boa verdade, não há más companhias. Aquilo que eu entendo que é uma má companhia para o meu filho, é o meu entendimento. Para ele não é. Para
Para ele é a companhia dele, porque ele gosta daquele elemento, gosta daquele ambiente. Se ele disser a ele, tu andas mais companhias, ele diz que não. São os colegas dele. Fazem as coisas que ele gosta de fazer. Eles poderão dizer assim, porquê é que tu andas lá naquela coisa do espiritismo? Talvez andas lá metido com padres? Ou coisas do género. Ele também pode dizer que as minhas companhias são más companhias, no ponto de vista dele. Então não há más companhias. Há companhias. Há companhias. Boas para mim ou más para mim, no meu ponto de vista. Mas cada um tem o seu ponto de vista. Porque se fosse más companhias, eu posso colocar a questão ao contrário. Porquê é que este filho, este marido, esta esposa tão boa, e que estava numa má companhia, não fez o inverso? Não se deixou influenciar pelo mal, mas influenciou o mal para ir para o bem. Não é? A força era a mesma. Se ele era uma boa pessoa e deixou-se influenciar por uma má, porquê é que essa boa pessoa não influenciou a má para ir para a boa? A questão é que a força não é igual. São duas companhias, mas as tendências são as mesmas. O bom, o bem, perde força porque aquele que supostamente era boa pessoa gosta mais do menos bom do que do bem. E então as forças são desequilibradas. E ela, forçosamente, tende para aquilo que gosta. Não sei se me fiz entender, consegui passar a ideia. Precisamente por isso, queridos amigos, é que nós temos as nossas companhias. Nós temos que estar sempre atentos. Ver quem são as companhias dos nossos filhos. É verdade. Isso temos que estar sempre vigilantes. Sempre. Estou a falar dos nossos filhos, estou a falar de uma forma geral. É mais fácil falar nos filhos, mas isto, marido, esposa, cunhado, sogra, não importa o que seja. O importante é nós estarmos atentos. Dar, segundo o nosso ponto de vista, a nossa opinião no sentido de ajudar. Mas a responsabilidade é sempre da pessoa. As multidões aturdidas que se entredevoram na competitividade doentia, na animosidade contínua, no desinteresse pelo ser espiritual que são. Nós julgamos homens, mas nós somos seres espirituais eternos. E nós esquecemos, enquanto estamos aqui na Terra, esquecemos desse detalhe. Detalhe grande. Resultam invariavelmente do desconhecimento e desvinculação com o programa da imortalidade e a visão clara da transitoriedade carnal. Alega-se também que essa influência perniciosa dos amigos não se deve ao facto do indivíduo ser uma criatura frágil, mas incapaz de dizer não quando seria necessário dizer não. Queridos amigos, já Jesus há 2000 anos atrás dizia o seguinte, em Mateus, no capítulo 5, versículos 37, que seja o teu falar sim, sim, não, não. Jesus já tinha dito isso, há 2000 anos. Nós temos que ser, porque nós somos criaturas responsáveis pelos nossos atos. Então, que seja o nosso falar sim, sim, não, não. No mundo em que nós vivemos, vale a pena termos esta possibilidade de dizermos sim e de dizer não. Importa realçar que quando somos sugestionados e influenciados para o erro, para o mal, para a sombra, quando aceitamos a sugestão, o problema já não é do sugestionador. Nós aceitamos, o problema passa a ser nosso. Meus amigos, aquela diz, ai, eu fui influenciado, a culpa não é minha, é dele. Esqueçam. Esqueçam isso. Quando eu digo sim, eu passo a ser responsável por aquilo que estou a dizer e por aquilo que passo a agir. Ele influenciou-me, mas eu aceitei. Mas o contrário também é bem verdade. Quando os bons espíritos estão connosco e nos influenciam para o bem e nós aceitamos a sua sugestão, reparem, o mérito é nosso. O mérito é nosso. Por isso é que nós muitas vezes dizemos, ai graças a Deus, ai graças a Deus. Não, com a graça de Deus, mas graças a nós. Com a graça de Deus, mas graças a nós eu já consigo fazer isto, já sei fazer aquilo, já me comporto assim, já me comporto assado. Graças a mim, com a graça de Deus. Porque o mérito é nosso, daquilo que nós conquistamos. Divaldo Pereira Franco, a gente de piada, contou uma história mais ou menos de género. Ai, eu não mereço, realmente você não merece mesmo. Está sempre os coitadinhos. Não, eu já mereço.
nós temos que ter esta dinâmica, esta postura. Eu já faço isto, eu já mereço isto. Mas também ser humilde para reconhecer aquilo que já não sabe, que ainda não sabe fazer. Sermos humildes o suficientes para reconhecer aquilo que nós ainda somos incapazes de fazer. Isso é extremamente importante. É por isso que aqui na Terra costumamos dizer: diz-me com quem andas e te direi quem és. Mas no mundo espiritual a colocação é feita de uma forma reversa. Diz-me quem és e eu te direi com quem andas. Porque pela nossa maneira de ser, atraímos entidades positivas ou entidades negativas para a nossa convivência psíquica. A existência física sem o conhecimento do Espiritismo é um grande desafio pela falta de equipamentos iluminativos que permite viceja a ignorância, predomina o egoísmo, desenvolva-se o anseio doentio pelo prazer e pelo ter. Distantes do transformar-se para melhor, por falta de meta psicológica, no sentido profundo, capaz de resistir aos embates do cotidiano. É aqui, queridos amigos, que eu digo que a doutrina espírita é consoladora. É aqui. Ela consola-nos precisamente por isto, porque nos dá estas luzes de nós sabermos como nos comportar. Para nós sabermos como devemos seguir em frente, mesmo perante as dificuldades. É aqui que ela é consoladora. E nas outras vertentes, mas eu particularmente gosto desta parte. Uma das grandes lutas que a vida nos oferece é precisamente a nossa vivência familiar. Aqui já entra a Raul Teixeira. É a nossa vivência familiar, onde é precisamente no reduto do lar que nós manifestamos o nosso verdadeiro caráter e personalidade. Não haja dúvidas, meus amigos. É muito engraçado. Ai, meu irmão, ai, minha irmã, não sei o que mais. Chegamos a casa, é bancos no ar, Então verificamos que muitas pessoas alegam que o seu lar virou um pandemónio, com agressões verbais constantes entre os elementos da família, intolerância entre eles, onde a família está como que empolvorosa, que alguma força negativa parece ter penetrado no lar. E nós, ao estilo de boas criaturas, é sempre assim: a culpa nunca é nossa, é sempre dos outros. Não sei o que é que se passa em minha casa, alguém fez alguma coisinha que agora é um pandemónio lá em casa. Foi algum bruxedo, foi alguém fez qualquer coisa. Nunca somos nós. Nós temos sempre esta tendência de puxar para os outros, empurrar para os outros aquilo que é da nossa responsabilidade. E então nós acreditamos que em muitas situações que isto serve a trabalhos de magias, de feitiçarias e tudo mais. Mas manter, meus amigos, uma coisa é a espiritualidade, outra coisa é a parte. Por isso é que nós estamos num mundo terreno. E quando nós dizemos que estamos num mundo terreno de provas e expiações, mesmo no lar, quer dizer que é da nossa responsabilidade manter o lar em paz. É da nossa responsabilidade e está na nossa alçada manter a harmonia no lar, está sob a nossa custódia, é nosso, nós estamos numa vivência familiar terrena, é nossa responsabilidade, ponto final. Nós não podemos atribuir para os outros. É bem verdade. Vamos agora ajustar as coisas. Que uma família, principalmente quando é uma família mais ou menos numerosa, existem vários tipos de personalidades nessa família. Nós não somos todos iguais. E é perfeitamente válido que dentro dessa heterogeneidade de personalidades hajam conflitos, hajam discordâncias, hajam algumas situações. E se nós não estivermos verdadeiramente atentos e nós estivermos realmente resistentes a esses factos, se nós deixarmos entrar pelos deslizes, claro, que depois então sim, entram as entidades espirituais de acordo com o ambiente que se vive na família. Sabemos que na raiz de toda a enfermidade o problema é o próprio doente, que se torna predisposto à instalação de distúrbios na saúde, à contaminação pelos agentes destrutivos, pelos transtornos que nele se fixam. Além disso, verificamos também a instalação das matrizes psíquicas que se facultam a obsessões perversas. E isto começa no lar.
Costumamos dizer que a família é um covil de lobos para lobos. Não sei se já ouviram esta expressão. Que é na família onde as personalidades se entrechocam mais. É onde nós mostramos a nossa verdadeira personalidade. E então, muitas das vezes, dentro da família, existem aqueles cujo temperamento é sempre criticar. Há pessoas que não fazem outra coisa senão criticar. Não têm a capacidade de dizer assim, fizeste bem. Não conseguem. Só sabem criticar. Outros que só sabem humilhar. Toda a oportunidade que tenham para mandar uma alfinetada, lá estão eles. Seja em que circunstâncias, capazes de humilhar numa situação social, humilhar a esposa, o marido, o filho. Sentem algum prazer nisso. Pessoas que são grosseiras por natureza. Pessoas que só sabem dizer mal. Eu conheci uma pessoa, com todo respeito, até se calhar já desencanou. A gente se falava de alguém, dizia mal. Falava de outro, dizia mal. E um vez tivemos de dizer assim, quando você não tiver mais ninguém para dizer mal, você vira-se para o espelho e diz mal de si próprio. Porque a pessoa, era uma tendência dela, ela sentia-se bem dizer mal dos outros. Ora, quando nós temos neste ambiente, na família, situações dessas, logicamente que nós trazemos entidades que estão à espreita para poderem inflamar todos esses potenciais sentimentos que nós temos em nós. Eles têm um prazer patológico de nos ver sofrer, de ver a família em desarmonia, de ver a família em sobressalto, em conflitos constantes. Eles comprazem-se com isso. Mas de quem é que é a responsabilidade? É nossa. Eles estão à espreita. Como estão à espreita, ainda não entraram. Quando é que eles entram? Quando nós abrimos as portas. Como nos diz o apóstolo Paulo, nós estamos sendo observados a todo momento por uma nuvem de testemunhas. Está no Epístola dos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Nós temos testemunhas que apostam em nosso crescimento, em nossa virtude, testemunhas a investir em nossa felicidade. Não podemos considerar que hajam outras testemunhas a investir em nossa queda. São aqueles inimigos do nosso passado, de nossas vidas passadas, de nossa existência presente. Acontece que essas circunstâncias são quase sempre criadas por nós, na liberdade que temos de fazer e deixar de fazer. Nós somos aqueles que não refriamos a língua, imaginando que todos aqueles que vivem dentro da casa connosco, na família, têm a obrigação de aturar, de suportar o nosso temperamento, o nosso mau humor, o nosso caráter intempestivo. E, ao pensarmos dessa forma, estamos desrespeitando, ainda que dentro de casa, os outros, que, embora gostem de nós, nos estimem, são pessoas diferentes de nós. Então vale a pena nós refletirmos isto. É importante que nós reflitamos isso. Quando nós entramos numa discussão, quando nós ferimos a esposa, ou a esposa fere o marido, ou os filhos, fazer esta questão. Se fosse ao contrário, se a resposta que eu dei fosse dada em minha direção, eu gostava. Eu aceitava. Só porque eu sou, entre aspas, o chefe da família, eu tenho o direito de dizer aquilo que quer e que bem me apetece à esposa ou aos filhos, ou ao contrário, certo? Não vai estar aqui a passar que sou machista. Neste caso até era para deitar abaixo. Mas então nós temos que ter exatamente nós temos que ter esta empatia, sabermos colocar no lugar dos outros, para percebermos a dor dos outros. Porque nós só conseguimos perceber a dor quando tentamos, dentro do que nos é possível, entender a dor do outro, a humilhação do outro. Quando nós somos os que estamos a humilhar. E quando nós tivermos a capacidade de termos, e a humildade, de nos colocarmos nesta posição, mesmo que os outros não consigam, e mesmo que as entidades inferiores entrem no lar, eu pelo menos estou imune. Ou estou menos sujeito às influências. Porque eu, por mim mesmo, estou a tentar superar-me nesta existência e nesta vivência com a família. Eu não sei qual foi o meu papel na família onde estou inserido.
se foi de orientar ou de ser orientado. Mas aquilo que eu sei é que eu tenho o dever, a obrigação moral de ser o melhor hoje do que fui ontem. E amanhã do que sou hoje. Mesmo na relação com a família. Principalmente na relação com a família. Não é mesmo, é principalmente na relação da família. Porque a família é a célula mais importante da sociedade. Quando eu não conseguir respeitar a minha família, eu não consigo respeitar os outros. Nunca. E não venhamos com hipocrisias. Porque muitas das vezes nós vemos gestos de caridade, de altruísmo fora. E às vezes tenho um familiar encamado, necessitado de uma ajuda, mas não estão presentes. Mas para que os outros vejam, nós vamos. Não quero, por amor de Deus. Isto é a realidade nua e crua, sem querer ferir suscetibilidades, seja para quem for. Mas eu tenho que colocar as questões desta forma. Não no intuito acusador, mas para nos alertarmos daquilo que é a nossa vivência comum. Desse modo, a convivência sadia no lar seria marcada pelo respeito recíproco, em que cada qual, desempenhando o seu papel, estivesse atento a não ferir o outro, a não desabonar o outro, nada obstante tivesse espaço para dizer as coisas que estão certas, aquilo que está equivocado, aquilo que precisa ser corrigido na pauta da nossa vida cotidiana dentro de casa. É importante, quer dizer, não é agora nós, ai meu amor, ai, mas não haver discussão. Não. As discussões também são salutares. As discussões dentro de um princípio, dentro de uma ética. Então, mas qual é o casal que não discute, que não tem pontos de vista diferentes? Não é por causa disso, deixa-me estar quietinho, só vem um espírito obsessor, vamos já tomar conta de mim. Nada disso. Tínhamos nem tanto ao mar, nem tanto à serra, certo? Por isso, a discussão é perfeitamente natural e salutar, porque é discutir pontos de vista. Agora, sem fugir àquilo que são os limites. E sem esporádicos, não é todos os dias. Como estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, quando nos desequilibramos dentro do lar, qual é o tipo de testemunhas que nós convidamos para participar connosco na vida íntima da casa? As entidades perturbadoras, espíritos desajustados ou enfermiços, aqueles que, de caso pensado, desejam provocar em nossas vidas desestruturações. Também temos aqueles outros que estão enfermos, aturdidos e que nem têm ideia que, se aproximando de nós, nos estarão a perturbar. Nem todas as perturbações são daquelas perturbações intencionais. Muitas das vezes são perturbações por força da necessidade das entidades que estão do lado da vida. Por isso, estão inconscientes da realidade que estão a viver, mas nem por isso eles deixam de ser atraídos por nossos pensamentos quando realizamos as coisas indevidas. Por isso, pode haver sim influências espirituais bastante nefastas dentro da nossa casa ou influências leves em função do estilo de vida que adotemos viver em família, em razão de tudo aquilo que decidimos fazer juntos aos nossos familiares. Então, se a nossa preocupação como espíritas é afastar os espíritos inferiores de nossas vidas, devemos começar por eliminar em nós a causa dessa aproximação. Ou seja, erradicar o homem velho, construindo o homem novo, não atirando as responsabilidades para os outros, quando a causa está em nós. De uma coisa não podemos duvidar. Na Terra, todos nós sofremos influência espiritual. Porque eles podem influenciar em nossos pensamentos, em nossos atos, na pauta das nossas vidas. Porque, comumente, de ordinário, são eles que nos dirigem. Mas se quisermos ser dirigidos por novas criaturas, por espíritos do bem, por verdadeiros anjos luminosos, basta nos ajustarmos a uma vida nobre e digna, independentemente das lutas que a vida nos traga para enfrentarmos. Nobre e digna, independentemente das perturbações, dos enfrentamentos que a vida nos traga, das imposições que ela nos traga. Mas para isso, sozinhos não conseguimos. Nós sozinhos não conseguimos. Nós temos que puxar para nós aqueles que nos podem ajudar a manter a calma e a tranquilidade e o discernimento para podermos levar a bom porto as nossas vivências. Muito obrigado
e que a paz esteja com todos.